Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar fazendo o react das 5 questões de inglês da última prova do Enem, que foi aí dada pra galera aí, foi debulhada, degustada no dia 9 de novembro. Quero saber aí a opinião, se você fez o Enem, desde já quero saber a opinião sua, se você fez o Enem, se você achou fácil, achou difícil, de repente não fez inglês, mas fez espanhol. Vamos dar uma olhadinha na prova agora. Eu sempre faço a prova do Enem, mas infelizmente nesse último ano eu não fiz, mas os outros anos anteriores eu fiz. Vamos dar uma olhada aí, eu ainda não vi a prova, ainda não sei o que caiu, os textos, as imagens, as propagandas, o que quer que seja, e eu vou ver aqui com vocês. Vamos lá? Então a gente vai aqui abrir, eu cliquei aqui no link do PDF para baixar o PDF no site do G1. Vamos dar uma olhada na questão número 1 aqui. Ok, a questão 1 está falando sobre Glory Ames, vamos ler em inglês primeiro, né? Glory Ames from the White Earth Reservation is frustrated that despite the presence of several indigenous reservations near Moorhead, que deve ser lugar lá nos Estados Unidos, local Halloween stores still feature a western section with costumes such as Popo Princess. Even worse, despite a long running debate about racism and cultural appropriation, often prompted by backlash against celebrities and politicians for donning offensive costumes. People continue to wear such costumes. Last Halloween, Ames spotted a photo on Instagram of a girl dressed as a Native American with a bullet in her forehead. She immediately reported it to the social media platform and had it removed. They blatantly take certain aspects of our culture, race, religion, and use it for their advantage and ignore the people living it, said Ames. Ok, vamos lá. Tentei ler rápido aqui. Tá falando que a Gloria Ames, que parece ser uma ativista pelas causas lá dos indígenas, da reserva Terra Branca, está frustrada porque, apesar da presença de muitos povos, muitas reservas indígenas perto de Moorhead, as lojas locais de Halloween ainda elas vendem, ainda comercializam, ainda tem uma seção de western, de velho oeste, né, com roupas, com fantasias, né, como Popo Princess, que deve ser uma personagem. Even worse, ainda pior, mesmo apesar do debate que está rolando aí sobre racismo e apropriação cultural, frequentemente feito aí pela celebridade, levados à frente pelas celebridades e políticos, falam dessas roupas ofensivas, que ela diz que são ofensivas. As pessoas continuam a usar essas fantasias. No último Halloween, ela descobriu, né, ela viu no Instagram uma foto de uma garota vestida como nativa americana, com uma bala na testa. Ela imediatamente reportou, né, para a rede social e teve essa foto removida. A foto foi removida depois que ela reclamou. Aí ela fala assim, ela diz, né, eles descaradamente tomam certos aspectos da nossa cultura, raça e religião e usam isso para a sua vantagem, para a sua própria vantagem, ignoram as pessoas que a vivem, que vivem essa cultura, né? É o que ela disse. Então vamos lá. Ela está falando mal dessa galera aí que usa as fantasias de indígenas e está falando que isso aí, eles usam as fantasias, mas eles não conhecem a vida dos indígenas como são e como eram e como é hoje, né? Então vamos ver aqui as respostas. Ao abordar um aspecto da celebração do Halloween, esse texto tem por objetivo o quê? Denunciar a violência contra crianças indígenas? Não tem nada a ver, ela não está falando que está denunciando violência contra criança. Descrever costumes tradicionais em celebrações indígenas? Não é isso que ela está falando sobre o Halloween e as fantasias. Valorizar as vestimentas características dos povos originários?
Não, 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 não. E aí a letra D, criticar. Já apareceu aqui o criticar, a gente já falou, opa, desculpe, a gente já olha e fala, criticar é o que ela está fazendo. Criticar a exploração indevida de elementos da identidade indígena. Parece que é essa. Sugerir as ações de combate ao preconceito contra os povos originários. Não, não. Ela está realmente criticando a exploração indevida de elementos da identidade indígena. Então, letra D. Não vi o gabarito ainda, tá bom, pessoal? Não vi o gabarito, mas eu acredito que tem grandes chances, aí 90%, 99,9% de chance que seja a letra D, tá bom? Porque ela está criticando, o texto todo é ela criticando as roupas indígenas que o pessoal está usando, a exploração dos elementos indígenas. Vamos lá para a segunda, ó. A segunda é questão 2. My idea of philosophy is that if it's not relevant to human problems, if it does not tell us how we can go about eradication some of the misery in this world, then it's not worth the name of philosophy. I think Socrates made a very profound statement when he asserted that philosophy is to teach us proper living. And this day and age, proper living means the liberation from the urgent problems of poverty, economic necessity, and indoctrination, mental oppression. Ok? É uma mulher, provavelmente, Davis A, não sei se é mulher ou homem, mas é alguém que está falando sobre o Sócrates e a filosofia. Aí diz assim, minha ideia de filosofia é que se ela não é relevante para os problemas humanos, se ela não nos diz como podemos, como vamos erradicar alguma das misérias, alguns dos problemas do mundo, né? Então ela não vale o nome de filosofia. Eu acho que Sócrates fez uma profunda afirmação quando falou que a filosofia ia ensinar-nos a ter uma vida correta, ok? Viver corretamente. In this day and age, nesse dia e era. Viver corretamente, viver de forma correta, significa liberação de todos os problemas de pobreza econômica, necessidade econômica e opressão mental, indoctrination, eu acho que é a parte da doutrinação também. Então ela está falando que a filosofia, de acordo com Sócrates, é uma filosofia que está longe das coisas reais, né, dos problemas reais das pessoas. É isso que ela está tentando dizer. Essa pessoa, né, está tentando dizer que a filosofia, de acordo com o que Sócrates dizia, está muito longe dos problemas sociais. Está falando bastante sobre problemas sociais nessa prova. Não vi a prova toda, só estou vendo a parte de inglês. Vamos lá. Nesse texto, ao discorrer sobre a relevância da filosofia, a escritora Angela Davis, é uma mulher, tem por objetivo criticá-la pela restrição temática? Não, não é. Ela não está criticando a restrição temática. Ela está falando que a filosofia, de acordo com o que ela entende, o que as pessoas entendem da filosofia de Sócrates, a filosofia é muito longe dos problemas sociais. E ela tem que trazer mais para os problemas sociais a filosofia. Vinculá-la ao universo acadêmico? Não tem nada a ver. Afastá-la da abordagem socrática? Não, ela não está afastando, ela só está dizendo que a abordagem socrática ela não concorda, ok? Aproximá-la dos problemas sociais? Parece que é essa. Vamos ver a responsabilizá-la pela pobreza humana? Não, a pobreza humana ela não fala em nenhum momento que a filosofia é a responsável. Ela só está falando que a filosofia de Sócrates ela está longe dos problemas sociais e precisa estar mais perto dos problemas das pessoas. Então acredito que seja a letra D. Então a gente tem aí a resposta da primeira, letra D, e a resposta da segunda também, letra D, que é o que eu acredito. Vamos aí depois ver. Me diz aí nos comentários o que você escreveu, você que fez essa prova, se você acertou todas as 5, se você errou alguma, se você errou essa, comenta pra mim, tá bom? Aqui a gente tem a questão 3, que parece ser um poema. Vamos lá. Remember the sky that you were born under.
know each of the stars' stories. Remember the moon, know who she is. Remember the sun birth at dawn. Remember your birth, how your mother struggled to give you form and breath. Remember the earth, whose skin you are. Red earth, black earth, yellow earth, white earth, brown earth. We are earth. Remember the plants, trees, animal life, who all have their tribes, their families, their histories too. Remember you are all people and all people are you. Remember you are this universe and this universe is you. Remember all is in motion, is growing, is you. Ok, é um poema aí do Rádio, né, desse poemeiro aí. E esse poema está falando um pouco sobre que a gente deve se lembrar de onde a gente vem, da nossa história, da nossa genealogia, dos nossos antepassados, e também fala que lembra do seu nascimento, remember your birth, lembra do seu nascimento, lembra da sua mãe struggled, lembra do sofrimento da sua mãe, né, para te dar forma e fôlego de vida, seria. Lembra da terra a qual a pele você é, de qual pele você é. E aí ele fala aqui sobre terra vermelha, terra preta, terra amarela. Provavelmente ele está falando um pouco sobre as etnias, né, os asiáticos, os negros, os europeus, todos eles, né? Então está falando sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui. Nesse poema de uma autora de ascendência indígena, o eu lírico ressalta a... Cara, eu não gosto quando eles falam eu lírico. Parece que é uma coisa mais difícil, parece que é uma coisa assim, empirismo, as estrelas, é um negócio estranho. O eu lírico nada mais é do que o personagem principal ali do poema, a pessoa que está narrando o poema. Então, o eu lírico é um narrador, é o personagem que está narrando aí e querendo passar uma mensagem. Ok, pessoal? Vamos lá ver. A letra A diz... ele quer passar, o eu lírico ressalta o que nesse poema? A potência dos astros celestes, ele quer falar sobre a potência das estrelas e do sol? Não. A origem das plantas e dos animais? Não. Nenhuma. Está falando a origem do ser humano, não é das plantas e dos animais. A importância do apego à terra natal? Ele está realmente falando de a gente lembrar de onde a gente vem, das nossas raízes. Então, acredito que seja essa. Relação entre seres humanos e natureza? Não tem nada a ver. Conexão entre o tempo real e o tempo imaginário? Também não. Então, essa daí é a letra C, com certeza, a importância do apego à terra natal. Está querendo passar que a gente precisa ver de onde a gente vem, lembrar de onde nós viemos, lembrar das nossas origens. É isso que o texto deseja passar aí, o poema está desejando passar. Vamos ver aqui, a gente viu a questão 2, vamos para a questão 3. Vamos lá, questão 3. It's true that all children are special, ok? É verdade que todas as crianças são especiais. Simply because they are children. But most adults are not special. And children end up as adults pretty quickly, ok? Aí fala, simplesmente porque as crianças, elas são crianças, elas são crianças. Mas a maioria dos adultos não são especiais. E crianças acabam como adultos pretty quickly, muito rápido, ok? Life then can be difficult and even disappointing. Então, a vida então pode ser difícil e até desapontante, ok? The shock of this may account for the emergence of the snowflake generation. Então o choque disso pode contar para the emergence, a emergência do snowflake generation, a geração snowflake of university students, dos estudantes universitários,
who are so delicate they can't handle controversial ideas being put forward in their lectures, ok? Então, aqueles, está falando um pouco sobre os universitários de hoje, os quais são delicados, eles não conseguem manipular, não, eles não conseguem lidar com ideias controversas sendo colocadas diante das suas leituras, das suas leituras, né, das coisas que eles têm enfrentado, que têm estudado. The roots of this fragility run deep in modern culture, ok? As raízes dessa fragilidade correm profundamente na cultura moderna. So, an approach of the world that states, ok? Então, uma aproximação desse mundo que permanece, that states, eu não lembro o que significa state, estado. Life is wonderful, ok? That states, ok? Ele vai falar agora sobre a afirmação desse mundo que afirma, né? Uma aproximação desse mundo que afirma. Life is wonderful, a vida é maravilhosa. You are special and if you are a good boy or girl, life will be amazing forever. Então, a afirmação está falando que o mundo afirma que a vida é maravilhosa, você é especial, e se você é um bom garoto ou uma garota, a vida será maravilhosa, será incrível para sempre. It's not a message designed to aid bouncing back from failure or confronting catastrophe. Ok? Então, essa não é uma mensagem designada, não é uma mensagem que pode ser, que é real, né? Que é passada e que pode ser diferente de uma catástrofe que confronta, não confronta. É uma coisa, é como se eles falassem uma afirmação, eles acreditassem que a vida vai ser boa se você for bom. E a gente sabe que a vida é dura pra caramba. Então vamos dar uma olhada aqui. Resilience is not about feeding ego. Então a resiliência não é sobre alimentar o ego. Então, telling your children how wonderful they are, but strengthening it. Então, dizendo aos seus filhos, às suas crianças, como o mundo é maravilhoso, mas fortalecendo-os. Legal, é bacana. Tá falando aí sobre os Enzos, né? Os pais que criam Enzos por esse mundo, Enzos e Valentinas. E aí esses Enzos e Valentinas não conseguem, na hora da faculdade ali, eles quebram, eles não conseguem lidar com os problemas, com as dificuldades do emprego, na escola e tal, essas coisas. Nesse texto, a expressão Snowflake Generation é usado para, vamos lá, abordar obstáculos impostos a universitários? Não. Está abordando os Enzos e as Valentinas. Se você lembrar disso, Enzo e Valentina, você vai fazer essa questão muito fácil. Destacar mensagem de incentivo a estudantes? Não. Estimular ações proativas em situações de emergência? Não. Retratar relações conflituosas em ambiente universitário? Não. Apontar posturas de uma juventude avessa a contrariedades. Então essa daí é os Enzos e as Valentinas que não aceitam ser contrariados. Isso tem acontecido muito na escola, né, com as crianças, que as crianças querem tudo do seu jeito, e isso é um problema. Então, gabarito, letra E, tá bom? Depois eu vou ver o gabarito disso aqui, e aí eu vou até postar para vocês. Essa aqui tem que ter sempre uma imagem, hoje não é uma tirinha, dessa vez não é uma tirinha, geralmente é uma tirinha da Mafalda ou do Marvin, esqueci, do garotinho com tigre, mas vamos dar uma olhada, ó. Vocês reparam que a gente tem aqui 3 copos, correto? E parece ser uma cafeteria, uma padaria, alguma coisa assim. E aí, o que está escrito nesses copos? Primeiro a gente vai traduzir, obviamente. A gente primeiro faz a tradução e depois a gente faz a compreensão do texto. É complicado que às vezes você acha que só porque você sabe inglês você vai conseguir fazer as questões facilmente, mas não. Muitas vezes aparece a questão ali de inglês e você entende a questão, você traduz normalmente, mas você não consegue fazer porque você não entendeu o sentido que o texto estava passando. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem a gente tem um copão grande, provavelmente é café, obviamente. Vamos ver. What is sleep? Significa o que é o sono? O sono é o quê? O que é o sono? O que é sono?
O que é dormir? Desculpa. O que é dormir? Aí o segundo tá slept, que é o passado do verbo dormir, dormir, to sleep, então I slept. Então, slept 5 to 7 hours significa dormiu, dormir, né? De 5 a 7 horas, significa que a pessoa dormiu de 5 a 7 horas. E a gente tem o copo menor, que é dormiu ou dormido, né? 8 a 10 horas, 10 horas. Aí você repara, ó, vamos começar do pequenininho, ó. Dormiu 8 a 10 horas, um copinho de café. Dormiu 5 a 7 horas, um copo médio. E what is sleep? What is sleep? Significa o que é sono, o que é dormir. E aí tem um copão grande aí que é mais caro e vem muito mais café, né? E aí o que ele está querendo te dar a ideia, né? Já olho aqui. Está querendo dizer que se você dormiu bastante, de 8 a 10 horas, ele está querendo dizer, se você dormiu de 8 a 10 horas, você precisa de pouco café. Então você vai beber pouco café. Você não precisa de um copo grande. Já o segundo é, se você dormiu de 5 a 7 horas, você precisa de café médio. Agora, o outro, ele faz um trocadilho legal, ele faz uma brincadeira legal, o outro é para quem nem sabe o que é dormir. Você nem sabe o que é dormir, então você precisa de muito café, porque você nem sabe mais o que é dormir, porque você não está dormindo de tanto trabalhar, de tanto estudar. E é bem legal isso aí, é bem legal essa ideia. Tem muita gente que ia entender isso aí fácil. Vamos lá. Nesse texto, a pergunta What is sleep? Em uma das embalagens do produto estava relacionada ao ou a escassez de horas de sono. Pode ser a escassez de horas de sono. Vamos ver a segunda. Estímulo a um descanso de qualidade. Não. Gastos com bebidas que combatem sono. Não, nada a ver. Consumo de bebidas que causam dependência. Não, se bem que café pode causar dependência. Tem muitos estudos sobre isso aí, você que curte um cafezinho. Letra E, necessidade de um produto que provoca o sono. Não, tomar clonazepam, aquilo ali é café. Então, resposta letra A, gabarito letra A, escassez de horas de sono. Então, eles colocaram aqui uma propaganda muito inteligente sobre a escassez de horas de sono, né? Pouca escassez, média escassez e total escassez de sono com a letra, com o copão grande. Ok, pessoal? Gostaram? E aí, quero que você comente aí, curte o vídeo, se inscreve no canal e comente aí se você fez a prova do Enem, se você acertou as 5, se você acertou 4. Vamos lá, eu quero muito saber. Vou responder aí quando vocês falarem, tá bom? Tchau, tchau.